Da ação penal. Artigo 40. A ação penal será promovida, inciso 1, nos crimes de que tratam os artigos 20 a 22. Alínea A. Pelo Ministério Público mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 20, bem como nos casos em que o ofendido for ministro de Estado. Alínea B. Pelo Ministério Público mediante representação do ofendido, nos casos dos números 2 e 3 do artigo 23. Alínea C. Por queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Alínea D. Pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, indistintamente, quando se tratar de crime contra a memória de alguém ou contra a pessoa que tenha falecido antes da queixa. Inciso 2. Nos demais crimes por denúncia do Ministério Público. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, alínea C, se o Ministério Público não apresentar denúncia dentro de 10 dias, o ofendido poderá apresentar queixas. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os processos por abuso de liberdade de imprensa, ainda que privados. Parágrafo 3º. A queixa pode ser aditada pelo Ministério Público no prazo de 10 dias. Artigo 41. A prescrição da ação penal nos crimes definidos nesta lei ocorrerá 2 anos após a data da publicação ou transmissão incriminada e a condenação no dobro do prazo em que for fixada. Parágrafo 1º. O direito de queixa ou de representação prescreverá, se não for exercido dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo anterior será interrompido. Alínea A. Pelo requerimento judicial de publicação de resposta ou pedido de retificação e até que este seja indeferido ou efetivamente atendido. Alínea B. Pelo pedido judicial de declaração de inidoneidade do responsável, até o seu julgamento. Parágrafo 3º. No caso de periódicos que não indiquem data, o prazo referido neste artigo começará a correr do último dia do mês ou outro período, a que corresponder a publicação. Seção 3. Do processo penal. Artigo 42. Lugar do delito para a determinação da competência territorial será aquele em que for impresso o jornal ou periódico e o do local do estúdio do permissionário ou concessionário do serviço de radiodifusão, bem como a da administração principal da agência noticiosa. Parágrafo único. Aplica-se aos crimes de imprensa o disposto no artigo 85 do Código de Processo Penal. Artigo 43. A denúncia ou queixa será instruída com exemplar do jornal ou periódico e obedecerá ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a indicação das provas que o autor pretendia produzir, se a infração penal tiver sido praticada através de radiodifusão. A denúncia ou queixa será instruída com a notificação de que trata o artigo 57. Parágrafo 1º. Ao despachar a denúncia ou queixa, o juiz determinará a citação do réu para que apresente defesa prévia no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Não sendo o réu encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo e o quinquídio para a defesa prévia, sem que o réu haja contestado a denúncia ou queixa, o juiz o declarará revel e lhe nomeará defensor dativo, a quem se dará vista dos autos para oferecer defesa prévia. Parágrafo 3º. Na defesa prévia, devem ser arguidas as preliminares cabíveis, bem como a exceção da verdade, apresentando-se igualmente
a indicação das provas a serem produzidas. Parágrafo 4º. Nos processos por ação penal privada, será ouvido a seguir o Ministério Público. Artigo 44. O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia ou queixa após a defesa prévia e nos crimes de ação penal privada, em seguida a promoção do Ministério Público. Parágrafo 1º. A denúncia ou queixa será rejeitada quando não houver justa causa para ação penal, bem como nos casos previstos no artigo 43 do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Contra a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, cabe recurso de apelação, e contra a que recebê-la, recurso em sentido estrito, sem suspensão do curso do processo. Artigo 45. Recebida a denúncia, o juiz designará data para apresentação do réu em juízo e marcará desde logo dia e hora para audiência de instrução e julgamento, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Se o réu não comparecer para a qualificação, o juiz considerá-lo-á revel e ele nomeará defensor dativo. Se o réu comparecer e não tiver advogado constituído nos autos, o juiz poderá nomear-lhe defensor. Em outro caso, bastará a presença do advogado ou defensor do réu nos autos da instrução. Inciso 2. Na audiência, serão ouvidas as testemunhas de acusação e em seguida as de defesa, marcando-se novas audiências, se necessário, em prazo nunca inferior a 8 dias. Inciso 3. Poderá o réu requerer ao juiz que seja interrogado, devendo, neste caso, ser ele ouvido antes de inquiridas as testemunhas. Inciso 4. Encerrada a instrução, autor e réu terão, sucessivamente, o prazo de 3 dias para oferecerem alegações escritas. Parágrafo único. Se o réu não tiver apresentado defesa prévia, apesar de citado, o juiz o considerará revel e lhe dará defensor dativo, a quem se abrirá o prazo de 5 dias para contestar a denúncia ou queixa. Artigo 46. Demonstrada a necessidade de certidões de repartições públicas ou autárquicas e a de quaisquer exames, o juiz requisitará aquelas e determinará estes mediante fixação de prazos para o cumprimento das respectivas diligências. Parágrafo 1º. Se dentro do prazo não for atendida, sem motivo justo, a requisição do juiz, imporá este a multa de 10.000 cruzeiros a 100.000 cruzeiros ao funcionário responsável e suspenderá a marcha do processo até que o novo prazo seja fornecida a certidão ou se efetue a diligência. Aos responsáveis pela não realização desta última será aplicada a multa de 10.000 cruzeiros a 100.000 cruzeiros. A aplicação das multas acima referidas não exclui a responsabilidade por crime funcional. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. A requisição de certidões e determinação de exames ou diligências serão feitas no despacho de recebimento da denúncia ou queixa. Artigo 47. Caberá apelação com efeito suspensivo contra a sentença que condenar ou absolver o réu. Artigo 48. Em tudo o que não é regulado por norma especial desta lei, o Código Penal e o Código Processo Penal se aplicam à responsabilidade penal, à ação penal e ao processo e julgamento dos crimes de que trata esta lei. Capítulo 6. Da responsabilidade civil. Artigo 49. Aquele que, no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar. Inciso 1. Os danos morais e materiais, nos casos previstos no artigo 16, número 2 e 4, no artigo 18, e de calúnia, difamação ou injúrias. Inciso 2.
os danos materiais nos demais casos. Parágrafo 1º. Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que admissível na forma do artigo 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo seu fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de interesse público. Parágrafo 2º. Se a violação de direito ou o prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em jornal, periódico ou serviço de radiodifusão ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano à pessoa natural ou jurídica que explora o meio de informação ou divulgação. Parágrafo 3º. Se a violação ocorre mediante publicação de impresso não periódico, responde pela reparação do dano. A linha A. O autor do escrito, se nele indicado, ou, a linha B, a pessoa natural ou jurídica que explora a oficina impressora, se do impresso não consta o nome do autor. Artigo 50. A empresa que explora o meio de informação ou divulgação terá ação regressiva para haver do autor do escrito transmissão ou notícia, ou do responsável por sua divulgação, a indenização que pagar em virtude da responsabilidade prevista nesta lei. Artigo 51. A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano por negligência, imperícia ou imprudência é limitada, em cada escrito, transmissão ou notícia. Inciso 1. A. 2 salários mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação de fato verdadeiro, truncado ou deturpado. Artigo 16, inciso 2 e 4. Inciso 2. A 5 salários mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão que ofenda a dignidade ou decoro de alguém. Inciso 3. A 10 salários mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Inciso 4. A 20 salários mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém ou de imputação de crime verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade. Artigo 49, parágrafo 1º. Parágrafo único. Considera-se jornalistas profissionais, para os efeitos deste artigo, a linha A. Jornalistas que mantêm relações de emprego com a empresa que explora o meio de informação ou divulgação, ou que produz programas de radiodifusão. A linha B. Os que, embora sem relação de emprego, produzem regularmente artigos ou programas, publicados ou transmitidos. A linha C. O redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico, a editor ou produtor de programa e o diretor referido na letra B, número 3, do artigo 9, do permissionário ou concessionário de serviço de radiodifusão, e o gerente e o diretor da agência noticiosa. Artigo 52. A responsabilidade civil da empresa que explora o meio de informação ou divulgação é limitada 10 vezes às importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato culposo de algumas das pessoas referidas no artigo 50. Artigo 53. No arbitramento da indenização em reparação de dano moral, o juiz terá em conta notadamente: inciso 1. A intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, e a posição social e política do ofendido. Inciso 2. A intensidade de dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou civil fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Inciso 3. A retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou civil, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação,
nos prazos previstos na lei, independentemente da intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio obtida pelo ofendido. Artigo 54. A indenização do dano material tem por finalidade restituir o prejudicado ao estado anterior. Artigo 55. A parte vencida responde pelos honorários do advogado da parte vencedora, desde logo fixados na própria sentença, bem como pelas custas judiciais.